Bom dia a todos, bem-vindos, super bem-vindos ao nosso webinar Covid-19 e impacto para os negócios, aspectos legais. Não é novidade para ninguém que o surgimento do novo vírus, a rapidez do contágio e as proporções verdadeiramente globais do problema trouxeram aspectos bastante significativos para as empresas, na forma de trabalho, na forma das pessoas se relacionarem, no dia a dia de todo mundo. Todos esses impactos, eles vão deixar marcas profundas no ano de 2020 e talvez jamais as coisas voltem a ser exatamente como elas eram antes. Do ponto de vista jurídico, a gente vivenciou nas 2 últimas semanas uma verdadeira enxurrada de novas leis, decretos, portarias interministeriais, ofícios de órgãos de classe, tudo ditando regras para as pessoas, para a sociedade, para as empresas se adequarem a essa nova realidade, né? Aspectos operacionais das empresas, principalmente operacionais, foram bastante impactados, trazendo muitas dúvidas do ponto de vista da relação com os empregados, os colaboradores, com relação ao cumprimento de contratos, com relação a questões de governança. E frente ao desafio do Covid-19, o Verano criou um grupo de trabalho específico com alguns profissionais dedicados a responder os questionamentos que os nossos clientes têm diante dessa nova realidade, né? Muitas questões dessas completamente novas. O webinar de hoje é o primeiro de uma série de webinars que esse grupo de trabalho vai organizar nas próximas semanas e nos próximos meses. E ele é também o mais amplo. Então, a gente vai tratar do quadro normativo relacionado ao Covid no Brasil, a questão da declaração de calamidade pública, os impactos que isso traz, questões contratuais, questões trabalhistas. E no futuro próximo, a gente vai realizar webinars mais específicos sobre questões de insolvência, que com certeza irão surgir em decorrência desse problema que a gente está enfrentando hoje, sobre questões de direito securitário, questões mais afetas a indústrias específicas, como, por exemplo, a legalização em maior escala agora da telemedicina, desoneração para importação de equipamentos médicos destinados ao tratamento da doença, e diversas outras questões que a gente está vivenciando agora. Qualquer pessoa que tenha interesse em algum tema específico, tenha alguma sugestão, eu peço, por favor, enviar um e-mail para o nosso grupo de trabalho, que é o coronavírus, tudo junto e sem acento, @verano.com.br, e a gente vai levar em consideração para a organização dos próprios webinars. A agenda de hoje, como eu falei, ela é a mais ampla de todas. Então, para iniciar, o nosso especialista em direito público, que é o Mauro Moura, ele vai tratar do panorama legal e as políticas públicas relacionadas ao Covid. Em seguida, José Carlos Vale vai tratar das questões trabalhistas, Fábio Allen, questões contratuais, o Lior Pinsky vai falar sobre questões de governança, a Marta Saad vai falar sobre questões criminais e a Isa Soter sobre questão de imigração. É a primeira vez na nossa história que a gente está realizando um webinar no qual os palestrantes não estão todos juntos. Normalmente, esses webinars, quando tem múltiplos palestrantes, a gente se reúne numa mesma sala, mas por questões de segurança de todos, dessa vez cada um está em um local. Então, a gente optou para que os apresentadores eles se apresentem com vídeo e que depois eles conduzam a apresentação só com os slides e voz para evitar problemas de conexão e queda da internet. Então, é assim que a gente vai seguir.
Vocês podem enviar as perguntas aqui nesse quadrinho P e R, perguntas e respostas. As perguntas elas vão ser respondidas no final, para a gente poder se organizar melhor. E caso não haja tempo de endereçar todas as perguntas hoje, a gente vai tratá-las através do e-mail coronavírus@verano.com.br. Tá? Eu passo agora a palavra para o primeiro apresentador, que é o Mauro Moa. Espero que vocês gostem e aproveitem esse webinar para tirar muitas das dúvidas. Obrigado, Renata. Bom dia a todos, espero que estejam todos bem. Nós temos visto, como a Renata disse, nós temos visto nas últimas semanas uma enxurrada de decretos federais, estaduais e municipais impondo medidas sanitárias ligadas ao coronavírus e que nem sempre conversam entre si. Nós tivemos uma lei federal, a 13979, imposta no início de fevereiro, com um quadro de medidas que poderiam ser impostas quando e se a crise chegasse ao Brasil. Quando a pandemia foi declarada, nós começamos a ter vários decretos estaduais e municipais de forma um tanto desencontrada. Na última sexta-feira, tivemos uma MP e um decreto federal tentando, de certo modo, uniformizar o que poderia ser feito ao longo do Brasil. E ontem, no fim do dia, esse é o slide com o qual eu começo a minha intervenção, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal, e a manchete eu já antecipo, é um pouco misleading, mas a decisão diz, ministro explicita a competência de estados e municípios no combate ao coronavírus. E a manchete, lida só pelo que ela afirma, dá a impressão que o plano federal de uniformizar as medidas de combate ao vírus teriam ido por água abaixo. Não é bem assim. Nos próximos 10 minutos, o que eu quero ajudar a tornar mais claro é, primeiro, que tipo de medidas podem ser impostas. 2, quais são os meios e os pressupostos necessários para sua imposição. 3, onde pode e onde não pode haver restrições. E, por fim, eu farei um exercício, uma projeção sobre o que eu espero que o Supremo realmente venha a decidir sobre essa matéria nas duas ações que já foram propostas sobre esse assunto perante o tribunal. Para facilitar e para que a gente não tenha questões de transmissão de sinal, eu vou cortar o sinal de vídeo agora e nós seguimos apenas por áudio. Pois bem, começando. Todos os poderes de intervenção sanitária durante a crise, eles decorrem da Lei Federal 13979, que foi aprovada no início de fevereiro. Ela já foi emendada por 2 medidas provisórias desde então. Ela tem várias medidas que podem ser impostas, mas o que nós temos visto de modo mais frequente em decretos estaduais e federais são essas 3 medidas que eu aponto aqui. Nós temos medidas de isolamento e quarentena, que basicamente diferem entre si quanto à sua duração e a quem pode impô-las, e aqui eu destaco a quarentena abrangendo não só atividades, mas também pessoas, bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias. E nós temos, o que tem dado uma discussão mais forte junto a estados e municípios, essas restrições de deslocamento dentro do Brasil e do Brasil para fora do Brasil. A lei federal autoriza a imposição de restrições a deslocamento para o Brasil, do Brasil para fora do Brasil, entre estados do Brasil e entre municípios do Brasil, em deslocamentos que envolvam rodovias, portos e aeroportos. Pelo texto da lei federal, pelo texto original, essas intervenções dependeriam apenas de uma recomendação técnica da agência federal, a Anvisa. Recentemente, no entanto, me parece que por pressão dos estados, a Anvisa emitiu uma resolução autorizando também que órgãos sanitários estaduais
possam emitir recomendações técnicas para autorizar que os próprios estados imponham restrições ao deslocamento intermunicipal e interestadual. Aqui me parece que é uma parte mais conhecida, eu estou só reportando aquilo que pode ser feito. Dando um passo além, eu gostaria de examinar qual o procedimento que deve ser utilizado e quais são as áreas que podem e quais não podem sofrer restrições. Quanto aos fundamentos e ao alcance, a lei federal é muito clara ao dizer que, embora as autoridades públicas tenham poderes para impor restrições sanitárias, isso não quer dizer que elas podem simplesmente fazer qualquer coisa sem uma fundamentação científica sólida. A lei diz que qualquer uma das 3 medidas que eu indiquei antes, e também as demais que ela apresenta como sendo possíveis, devem estar baseadas em evidências científicas e informações estratégicas em saúde. É dizer, não se exige uma prova científica absoluta, mas é preciso que haja uma plausibilidade científica entre os dados que se tem sobre como o vírus funciona, como ele se espalha, como ele pode ser contido e as medidas que são impostas à população. Quanto ao seu alcance, a lei também garante que as medidas devem ser impostas não de modo arbitrário, mas no grau mínimo indispensável à promoção e preservação da saúde pública. O ponto mais sensível nos últimos dias tem sido em relação à possibilidade de interdição de funcionamento de serviços que seriam essenciais para a nossa manutenção como coletividade até o final da pandemia. A lei federal, de acordo com a MP 926, que modificou seu texto, diz que as medidas sanitárias impostas em decorrência da pandemia, e o texto que eu incluí aqui é uma transcrição da lei, devem resguardar o exercício e o funcionamento de serviços públicos e atividades essenciais. Quais são esses serviços? Bom, em complemento, o governo federal editou 2 decretos, o 10282 e o 10288, apresentando uma lista das atividades que são consideradas serviços públicos e atividades essenciais. Aqui não estão protegidos apenas os serviços expressamente enumerados por esses decretos, mas também todas as atividades acessórias de suporte a eles e as que envolvem o fornecimento dos insumos necessários à sua cadeia produtiva. A ideia, me parece, é que esses decretos, junto com a lei federal, sirvam como meio para assegurar, enquanto a pandemia não termina, que ao menos o backbone da nossa economia possa seguir funcionando. Esses serviços essenciais não são absolutamente imunes a restrições sanitárias, mas a lei impõe que qualquer restrição que queira ser colocada contra eles só pode ser feita por meio de um ato específico e, portanto, precisará haver fundamentação específica explicando por qual razão é necessário restringir também esses serviços essenciais e explicando por qual razão impedir o seu funcionamento impõe custos menores do que deixá-los operando como estavam. E 2, se esses serviços forem regulados por um ente federal ou estadual, é preciso que haja articulação prévia com o regulador. E nós tivemos um exemplo disso na semana passada com o decreto do Rio de Janeiro que pretendeu restringir o funcionamento de aeroportos. O próprio governo estadual disse que essa medida só funcionaria se houvesse aprovação da ANAC, que não a conferiu. Por fim, nós temos, contudo, dois campos onde realmente há uma imunidade contra medidas sanitárias. São atividades que não podem ser interrompidas pelas medidas indicadas no slide anterior. Eu expliquei aqui que uma das restrições possíveis envolve o deslocamento dentro do território nacional.
Mas justamente para garantir que o backbone da economia continue funcionando, a legislação federal diz que essas restrições não podem impedir que trabalhadores dedicados a serviços públicos e atividades essenciais tenham seu deslocamento interrompido. É preciso que eles continuem se deslocando para que estes serviços continuem a ser prestados. E dois, também não pode haver restrição à circulação de cargas de qualquer espécie que possam causar desabastecimento de gêneros necessários à população. Então, nós temos um tipo de graduação, onde aqui nos serviços públicos, de modo geral, há apenas uma proteção maior contra intervenções, é preciso que haja uma fundamentação especialmente forte para que eles sejam afetados, e aqui uma proteção mais forte em relação à circulação de cargas essenciais e à circulação de trabalhadores que têm um envolvimento nessas atividades essenciais. Bom, tudo isso, aparentemente, foi colocado em xeque pela decisão do Supremo de ontem. Pelo menos essa é a impressão que a manchete que eu apresentei no início desses slides sugere. Nós temos já 2 ADIs em tramitação contra o Supremo, e os objetivos dessas ADIs são justamente questionar os dispositivos de lei que eu apresentei nos slides anteriores. Seus argumentos, de modo geral, são dizendo que estados e municípios possuem autonomia própria para impor restrições sanitárias e, por isso, não poderiam ter o seu espaço de ação restringido por lei federal. Uma das ADIs diz que essas restrições só poderiam ser impostas por lei complementar e não lei ordinária, como é a Lei 13.979. Outra diz também que quando a lei exige que as restrições só possam ser impostas por evidências científicas, ela exigiria um grau de certeza inexistente, indisponível e que restringiria demais a atuação dos estados. Bom, o que eu espero que aconteça com base na jurisprudência existente do Supremo? Primeiro, este argumento de que a autonomia de estados e municípios não pode sofrer restrição por atos da União no campo de medidas de proteção da saúde me parece errado. A jurisprudência do Supremo admite, e aqui eu coloquei um precedente, dizendo que quando a lei federal claramente indicar de forma adequada e necessária e razoável que ela pretende excluir ou limitar os poderes de estados e municípios, e a expressão é clear statement rule, é possível afastar a presunção ou limitar os poderes de estados e municípios. E me parece que a Lei Federal 13.979 atende a esse teste. Ela tem claramente a intenção de limitar os poderes de estados e municípios. Não vai excluí-los, eles podem impor restrições adicionais, mas não poderão destruir esse esquema federal de preservação do backbone da economia. Segundo, me parece que nós não estamos diante de um cenário comum de mera proteção da saúde. Nós estamos muito mais próximos de um caso de calamidade pública. E segundo a Constituição, é competência exclusiva da União planejar e promover a defesa contra calamidades públicas. Então, me parece que também por ser um cenário especial, uma pandemia mundial, a União terá mais argumentos para afirmar seus poderes e preservar o seu plano de manutenção da economia enquanto a pandemia não termina. Como exemplo disso, e aqui eu encerro a minha intervenção, eu colei aqui uma decisão do Supremo, também envolvendo medidas de proteção da saúde, e vejam que o argumento é inconstitucional lei municipal que nesse campo concorrente use o argumento da sua competência constitucional para restringir ou ampliar determinações contidas em texto normativo de âmbito nacional. Me parece que se a jurisprudência do Supremo se mantiver coerente, é essa a direção que ela vai seguir. A decisão de ontem não derruba a medida provisória, o que ela disse por enquanto é apenas que a medida provisória não exclui os poderes adicionais de estados e municípios. Mas nós certamente teremos ainda mais discussões, nós teremos que refinar essa resposta e a direção na qual eu acho que ela irá será essa aqui. Então agora eu devolvo a palavra à Renata e aqui eu encerro a minha.
Passando para a próxima apresentação, José Carlos Vale vai falar sobre questões trabalhistas. Bom dia, espero que me ouçam. Acionei minha câmera também cumprindo o protocolo da apresentação inicial. Eu queria iniciar com uma reflexão. A dimensão dessa tragédia ainda não é conhecida. Sequer nos países onde ela começou. A própria China hoje já libera a primeira região da sua quarentena, mas inicia a quarentena em outras. O que eu vejo pelo meu ângulo trabalhista é que a metáfora que se pode fazer é de um tsunami, né? Temos um primeiro impacto, evidentemente humanitário, como uma onda que chega e atinge a saúde, a convivência e a livre circulação das pessoas. Mas haverá depois o retorno dessa onda. Quando ela invade a terra, já destrói e destrói mais quando regressa ao mar, e vai ser o efeito econômico. Nós vamos ver aqui algumas das medidas possíveis e disponíveis às empresas para cuidarem da sua própria sobrevivência e cuidarem da preservação do emprego, preservação do sustento. Eu acho que ninguém ignora que, além do próprio propósito social, que é determinado pelos documentos constitutivos da empresa, todas as empresas têm um propósito social, que é promover o bem-estar, promover a distribuição de renda, promover o sustento de inúmeras famílias. A minha apresentação ela tem que ser concisa pelo tempo. O material completo vocês podem encontrar, ou até expandido melhor, vocês podem encontrar no site do escritório e no meu perfil do LinkedIn. Eu tenho ali um material escrito um pouco mais abrangente do que isso. Eu começo fazendo um gancho com o que o Mauro comentou, ou apresentou, que é o que são as medidas restritivas, né, determinadas, então, pela Lei 13.979. Eu brevemente direi que, como já o Mauro colocou, são medidas que cabem ao governo, não cabem às empresas. As empresas não têm a prerrogativa, não têm a autoridade para determinar essas medidas restritivas. Veremos que ela terá alguma expansão do seu poder diretivo, que é um poder tradicional, é um poder que todas as empresas têm de organizar a sua força de trabalho. Ela, pelas situações extraordinárias de um estado de calamidade e autorizadas pela medida provisória, podem ser expandidas em caráter especial. Desses aspectos regulatórios iniciais, eu também queria destacar o dever de comunicação e exames compulsórios que nós encontramos na Lei 13.979. Eu queria só mencionar que, embora isso se dirija a relações de trabalho, não são obrigações ou deveres ou até direitos que a empresa tem. Há um aspecto aí de privacidade em relação a informações de saúde dos trabalhadores que são prerrogativas dos médicos do trabalho. Então, esses deveres de comunicação, por exemplo, de existência de alguém contaminado ou de alguém com potencial de ser um vetor de contaminação ou de contágio de outras pessoas, é um dever médico, não é um dever da empresa. Então, é importante ter em mente que, acidentalmente ou circunstancialmente, a empresa pode receber de um empregado essa informação. Nós veremos adiante o encaminhamento disso, mas esse encaminhamento é todo médico. E o outro comentário, que também vai ser aprofundado adiante, são as faltas justificadas. A Lei 13.979 determina que, nos casos de isolamento e quarentena determinados por atos do governo, as faltas ao serviço público, e aí por equivalência e comparação às atividades privadas, são todas justificadas, ou seja, faltas abonadas. Bom, eu trato aqui a minha apresentação em dois grandes blocos, né? Prevenção e contenção e reação, ou seja, o que podemos fazer como empresas, como empregadores, para
prevenir e impedir a progressão do contágio e da pandemia e depois como reagir caso algum empregado apareça contaminado. O primeiro conceito que nos aparece é um antigo e tradicional da CLT, embora de uso muito raro, e tem que ser mesmo. A força maior é, por definição, um evento extraordinário. Se ele for ordinário, ele deixa, por natureza de ser força maior, que permite, segundo a CLT, medidas extraordinárias como, por exemplo, redução de jornada e redução de salário na proporção até 25%. Isso não é uma novidade, não é um ato extraordinário decretado no reboque do estado de calamidade. Isso sempre existiu, continuará existindo, mas aqui não é diferente da regra original. Não temos aqui uma situação em que todas as empresas se encontrem em situação de força maior. A medida provisória usa esse conceito, mas delimita quais são as ações que podem ser e devem ser tomadas. E é importante lembrar que a força maior pressupõe um dever de prudência das empresas, né? A empresa que não adotar, e vamos ver as recomendações adiante, nenhuma das medidas que são recomendáveis não vai poder invocar, não será protegida por esse manto, por esse escudo da força maior. O primeiro item que se recomenda, ou que está à disposição das empresas, é o home office. E aqui eu não vou passar muito tempo discutindo, mas é importante lembrar que o home office não é exatamente o teletrabalho. A medida provisória até estabelece transitoriamente durante o estado de calamidade uma equivalência prática entre eles, mas o teletrabalho é uma alteração do regime de trabalho do empregado. E ele tem determinados contornos legais, exige aditivos ao contrato de trabalho, etc. O home office, e quem trabalha em São Paulo pode ser familiarizado com essa prática ou política de uma vez por semana, no dia do rodízio, trabalhar de casa, é um trabalho que circunstancialmente é feito de forma remota, que circunstancialmente é feito fora do escritório da empresa, e não é diferente de quem faz uma viagem a trabalho, seja uma viagem de um dia, de uma semana ou de um mês. Então, isso não altera, em princípio, o regime trabalhista. É recomendável, de qualquer forma, que para essa forma se faça, se não um aditivo, mas um termo de consentimento. E esse termo de consentimento, até pela própria estipulação da medida provisória, pode e deve regulamentar o tratamento das despesas, de como o empregado que trabalhará remotamente de casa cumprirá as suas funções, com o uso de computador, com o uso de telefone. Se já tiver algum fornecido pela empresa, muito que bem, mas se não tiver, é preciso estabelecer algum comodato. Na escolha e determinação de quem trabalhará em home office, é recomendável ter prudência e critério, ou seja, ter um fundamento operacional justificável, né? Já há alguma sinalização, e a gente vive aqui vê uma abundância, uma enxurrada de atos e recomendações e manifestações de autoridades, e o Ministério Público do Trabalho, juízes do trabalho em forma de associações profissionais e os próprios tribunais do trabalho pelas suas presidências não são diferentes, vêm editando normas a respeito do seu próprio funcionamento, mas também em cumprimento ao seu dever tutelar das relações de trabalho. Então, o Ministério Público do Trabalho já recomendou cuidado para que esse afastamento obedeça critérios justificáveis e não provoque um isolamento desnecessário ou não seja visto como uma forma de assédio até mesmo, porque o trabalho, todo mundo que trabalha ou que vem experimentando essa experiência de home office, a internet está cheia de memes, né? Reconhece como é cansativo, como é desafiador você trabalhar sem a interação com os colegas. O próximo item era muito controvertido. Há agora, com a medida provisória, alguma segurança adicional, mas o fato é que, dentro da letra fria da lei, é possível, quem tiver já férias adquiridas, os empregados que já tenham períodos aquisitivos completos, que sejam colocados de férias. Afinal,
o poder da empresa, ou a escolha de quando o empregado sair de férias, tem lá as hipóteses de empregados que são estudantes, mas, de maneira geral, é do empregador. Eu coloquei uma interrogação como provocação, porque, com alguma justiça, pondera-se o contraponto, que mas serão férias de verdade, com o não funcionamento de diversas atividades de entretenimento, como cinemas, teatros, proibições de uso de parque que tem em São Paulo, serão essas férias de verdade ou terá o empregado, então, um confinamento involuntário e perderá, digamos, o direito de usufruto de férias? Eu acho que há um bom argumento, que é o manejo de um recurso absolutamente legal, absolutamente legítimo, em benefício coletivo. Esse coletivo se sobrepõe ao individual, mas é importante estar atento a isso. Porém, as férias individuais não, e a gente vai ver depois as coletivas, não necessariamente serão suficientes. Ainda na prevenção e contenção, eu quero destacar, e a Isa vai mais adiante falar da imigração, mas o cuidado e a precaução que é preciso ter em relação às viagens a trabalho, as viagens para áreas de risco, as viagens em que o empregado sai do escritório, sai do seu local de trabalho para outros. É preciso cuidar porque há uma proibição, ou há pelo menos uma proibição indireta no artigo que determina ou lista quais são as justas causas disponíveis para o empregado no caso de uma falta grave pelo empregador, e uma delas o empregador determinar uma atividade que exponha o empregado a um risco e a sua integridade que não seja razoável, não seja, portanto, inerente à sua própria profissão. Então, é lógico que médicos e enfermeiros que viajam às zonas de risco estão cumprindo seus deveres profissionais, mas os demais teriam uma justa razão para negar a viagem, para considerar o contrato rescindido por justa causa. E aí, também uma discussão que existe há muito tempo, né, na jurisprudência. A jurisprudência nada mais é do que o tribunal reagindo à vida cotidiana, que essa exposição irrazoável e desnecessária constituiria ou configuraria doença do trabalho, que dá ao empregado, então, direito a uma indenização e estabilidade. O tempo não vai comportar, a gente vai ver adiante que a medida provisória também já decretou a inexistência da presunção de doença profissional causada pela pandemia, exceto se comprovado o nexo. Comprovar o nexo, comprovar onde as pessoas foram contaminadas, é muito difícil pela multilateralidade das relações humanas e porque é um vírus altamente contagioso. Mas poderá haver, no caso, por exemplo, de uma viagem, alguém que viaja para a Itália, viaja para a Espanha, para uma zona notoriamente considerada de risco, uma presunção ou uma razoável presunção de nexo de causa. Para os que chegam, é importante cuidar que, dependendo de onde venha essa pessoa, o home office passa a ser até obrigatório por essa prevalência do interesse coletivo, para a necessidade de eliminar fatores de risco de alguém que se torne um vetor. Uma alternativa para esses casos isolados, porque em grande escala é evidentemente inviável e economicamente impossível, é a licença remunerada. E também é possível uma recomendação, um pedido ao médico do trabalho para que avalie se, então, é necessário que se faça um exame periódico como forma de determinar se essa pessoa está imune. Não é uma decisão que caiba exclusivamente à empresa, ela não pode determinar, ela pode apenas recomendar. Sobre viagem, eu concluo com uma provocação que não constava até do meu desenho original da apresentação, mas a partir do momento em que as Nações Unidas reconhecem que existe uma pandemia, será qualquer viagem uma viagem de risco? Será qualquer viagem passível de configurar doença ocupacional e acidente do trabalho? Eu diria que não, porque há viagens e viagens. Né? Eu pegar o carro, sair daqui em direção ao interior de São Paulo, Campinas ou Itu, não me expõe de uma maneira desmedida ou irrazoável, tanto quanto se eu precisasse passar por um aeroporto ou me dirigisse a uma região onde a contaminação é maior. Concluindo, vamos ver quais são as reações, então, que a empresa pode ter diante
de A, um empregado que apresente sintomas, ou empregados que apresentem sintomas, e B, da falta de suprimento de materiais ou uma hipótese de lockdown, como já vimos em alguns outros países, né? E talvez já algum ensaio aqui no Brasil. No caso de empregados sintomáticos, né, a empresa precisa encaminhá-lo ao atendimento médico do trabalho para um exame compulsório, mas aí a compulsoriedade do exame é determinada pelo médico e não pela empresa. O médico sim terá, então, diante da legislação específica para lidar com o Covid, a possibilidade de determinar o exame compulsório, de solicitar que as autoridades determinem o exame compulsório. O que a empresa tem que fazer é processar um atestado de médico particular ou do próprio médico do trabalho e colocar o empregado, então, em licença médica por 15 dias e, eventualmente, encaminhá-lo ao INSS. No fundo, isso não é diferente de qualquer outro caso de empregado contaminado com alguma doença contagiosa, né? Desde uma simples conjuntivite até a nossa tradicional gripe, que tem ciclos de tempos em tempos do H1N1. Tá? Bom, para concluir, a falta de suprimentos e materiais ou o risco de lockdown tem algumas medidas que são previstas agora, então, na medida provisória. Uma delas são as férias coletivas, que estão, eu diria, de uma maneira simplória, desburocratizadas, né? Elas continuam podendo ser férias coletivas totais ou setoriais, né? Mas caiu, por exemplo, nesse período de calamidade, a necessidade de notificação, ela passou a ser só de 48 horas. É possível a partição, então, com períodos mínimos, agora de 5 dias, né? O período de 10, que era original, já foi nesse período modificado, e é possível também concedê-las a quem, e aí também a gente vai ver nas férias individuais, quem não tenha completado o período aquisitivo. A antecipação de férias individuais também surge como uma medida temporária, embora o manejo delas dificilmente sirva sozinho para um período de grande ou de longa parada. Pode servir para alguns setores específicos em que o home office não seja possível e, de qualquer forma, cria alguns problemas, porque lá na frente o empregado terá um período sem férias. E isso talvez seja, de alguma maneira, questionável, ainda que exista uma previsão legal agora. O direito às férias ou a parada de 30 dias a cada 12 meses é um direito constitucional. Então, ele não está só dentro do âmbito da lei ordinária. É possível, alternativamente às férias coletivas, e sempre foi, um recesso, que é nada mais do que uma licença coletiva remunerada, lembrando só que se o recesso for de mais de 30 dias, ele causa a perda das férias, porque tem um afastamento equivalente. Isso é uma previsão que já existe na CLT, não é uma medida transitória da MP. É possível a redução de jornadas e salário? Bom, sim, porém sempre com a participação do sindicato. Não acho que seja possível a nenhuma empresa unilateralmente fazer isso. Na prática, é quase inviável. Acho que os sindicatos já vêm reagindo, alguns, como na região de São José dos Campos, ligados ao Sindilutas, vêm já publicando ou decretando ou procurando medidas como decretar estado de greve, para inclusive impedir demissões, impedir que as empresas façam demissões coletivas. É discutível, evidente, que se a greve seria legal, porque não é uma situação de negociação, não há uma situação de impasse negocial de acordo coletivo, mas o fato é que isso já demonstra uma indisposição generalizada dos sindicatos em negociar uma redução de jornadas e salários. Eu acho que vai ser preciso aguardar. A MP falou ou previu, e depois, por um dia, existiu essa previsão e depois foi revogada, a suspensão por 4 meses como uma licença não remunerada, ou uma suspensão do contrato de trabalho sem remuneração com uma possível ajuda de custo, unilateral pela empresa. Isso não é novidade, existe na CLT desde o governo do Fernando Henrique Cardoso, que incluiu um artigo prevendo a possibilidade de suspensão de 2 a 5 meses, também para o cumprimento de algum curso técnico de aperfeiçoamento. Porém,
o que está na CLT tem 2 níveis de checagem. Um é acordo coletivo, 2 é adesão individual, cuja adesão, inclusive, depois tem que ser comunicada ao sindicato. Como já vimos, há uma indisposição geral dos sindicatos em negociar qualquer coisa que seja restritiva a direitos ou a percepção de salário pelos empregados. A medida provisória sinalizava como uma supressão dessa possibilidade, né, de precisar do acordo coletivo. Não se sustentou, eu acho que com alguma razão, havia muito risco dela ser considerada inconstitucional. Talvez o governo anuncie alguma mudança próxima, como um subsídio do seguro-desemprego para uma alternativa a essa suspensão. E aí vamos ver se novamente vai ser uma suspensão unilateral pela empresa ou necessitando de consentimento sindical. Por fim, as reductions in force, né, os planos de demissão voluntária também, ou qualquer ato de demissão coletiva, podem precisar de sindicato, e no caso de um PDV, que claramente precisa de um acordo coletivo, o desafio é a realização de assembleia dos empregados. Existe uma solução teórica que na prática eu não vi ainda ser aplicada, ou já vi, aliás, ou ouvi dizer em um caso, mas não sei o quanto isso foi bem feito ou feito com os rigores da lei, que é a assembleia virtual. O problema da assembleia virtual é que ela depende de previsão no estatuto do próprio sindicato. Acho que a maioria não tem essa previsão. Então, temos aqui, de fato, um impasse. As medidas que dependem de negociação sindical encontrarão obstáculo na impossibilidade de realizar uma assembleia de empregados. De qualquer forma, demissões individuais ou numa escala que estejam abaixo de um senso comum do que é demissão coletiva continuam podendo ser feitos, né? Os exames demissionais não estão suspensos, estão só os admissionais e os periódicos. Os demissionais só podem ser dispensados se o empregado tiver passado nos últimos 180 dias por outro exame. Então, nesses casos, como o Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho continua sendo uma atividade essencial em funcionamento, as demissões ocorridas nesse período, que não são proibidas, devem cumprir a rotina do exame. E, por fim, estarmos atentos ao que é o conceito de essencialidade, que veio no decreto presidencial, né, junto com o decreto legislativo do estado de calamidade. Lembrando que, além dos atos que estão ali, além das atividades que estão ali listadas, acho que é o parágrafo 2º do próprio artigo, determina que aquelas que são essenciais ao funcionamento das próprias atividades essenciais também têm algum apoio. Então, lembrando que não são só aquelas taxativamente colocadas, mas também as outras que sejam indispensáveis ao seu próprio funcionamento. Eu, com isso, termino a minha apresentação. Passo. Allen, então vou falar agora com vocês sobre contratos, sobre direito obrigacional, considerando a questão do coronavírus. Eu vou tirar a câmera agora e vou passar a apresentação. Bom, falando sobre contratos, é sempre importante voltar para o básico, né? O que são os contratos? Contratos, na verdade, de direito, deveres e obrigações, ou seja, nós temos um direito obrigacional e que pressupõe um equilíbrio entre as partes. Tá? A base do negócio jurídico que é celebrado é um negócio que tem que estar dentro de um contexto social, econômico e político que esteja alinhado com todo o contexto das partes, tá? Que estão celebrando o contrato. Tem partes que, quando são partes economicamente equivalentes, não tem problema algum, elas fazem o contrato, colocam as obrigações e começam a executar o contrato. Quando nós estamos diante de partes que têm algum desequilíbrio, normalmente a legislação dá o suporte. Quando nós falamos de direito do consumidor, que é o mais tradicional, ou mesmo questões trabalhistas, ou quando envolve poder público. Então, considerando a questão equilibrada, não teria problema algum a execução do contrato. Quando falamos de eventos como o coronavírus, que é uma comoção mundial, uma situação considerada por alguns, em alguns momentos, de força maior, eu acho que pressupõe a
que a gente avaliar o que a gente está falando, né? Então, tem um contexto que, antes de falar propriamente de força maior, de teoria da imprevisão, onerosidade excessiva e outras questões envolvendo contratos, acho que é importante a gente entender o que é essa pandemia. É uma pandemia que, ao que parece, e o que nós temos vivenciado e acompanhado na mídia, é uma pandemia que ela praticamente não tem controle. O Brasil, aqui eu coloquei algum gráfico, um gráfico do final de semana, hoje já subiu bastante o número de casos aqui no Brasil, e o número de mortos também, né, que é uma coisa que impacta muito quando você fala de uma epidemia, e essa é a pandemia que é mundial. Efetivamente a gente tem alguns elementos aqui que deixam todos inseguros como nós estamos aqui hoje, né? Então, agora, eu acho que é importante a gente entender no contexto como um todo, do seu ponto de vista contratual. Uma coisa é a epidemia, né? Uma coisa é o evento em si e qual a relação que ele tem. Outra coisa diferente é transformar tudo na mesma situação, que é uma crise global. Uma coisa é crise econômica, outra coisa é crise política, que estamos vivenciando no Brasil hoje. Essa enxurrada de decretos municipais, estaduais, federais, evidencia claramente uma crise política no Brasil, né? Existe uma crise política mundial também, existe uma guerra comercial que está em curso, Estados Unidos e China, existe a questão do petróleo envolvendo Rússia. Agora, temos que trazer para a nossa realidade local e para cada contrato específico, para cada situação específica, o que efetivamente está acontecendo. Está acontecendo uma relação direta, uma causa e a consequência, né? Então, o nexo causal entre um evento que tem relação direta com o coronavírus, com a pandemia, ou tem uma relação direta com um evento de queda da Bolsa de Valores, ou queda do petróleo, ou um evento político em algum lugar do mundo. Então, é isso que é importante nós destacarmos e definirmos muito bem, tá? Com relação a caso fortuito e força maior, todos estamos acostumados aos casos fortuitos, né? São eventos da natureza. Então, quando ouvimos falar de terremotos, furacões, que acontecem em determinado momento, existe uma suspensão, uma readequação, um reajuste, uma renegociação de um contrato, de uma relação jurídica, porque a base daquela relação, a base do negócio, naquele momento que foi celebrado, mudou. Então, teve um desequilíbrio, tem que reequilibrar. Força maior, nós praticamente vivenciamos, né? Eu, pessoalmente, vivenciei em algum momento que foi H1N1, né? Alguns eventos que nós não sentimos tanto e não foi com um nível tão grande como foi e está sendo, né? A pandemia do coronavírus. Então, é um evento que é de um terceiro, é um evento extraordinário, a relação contratual, que impacta diretamente nas relações. Agora, o que configura um evento de força maior? Então, tem que ser um evento imprevisível, inevitável, e que não tenha atuação direta de qualquer das partes, ou seja, inviabilize de alguma forma esse fato, né, que é um fato alheio de um terceiro, um evento terceiro, que impactou na relação contratual e no equilíbrio da relação. Ou seja, é impossível ou muito difícil de eu cumprir aquele contrato nas formas como está sendo, como foi originalmente previsto pelas partes. Tá? E qual é a consequência disso, de uma aplicação de caso fortuito ou força maior, pelo direito brasileiro? É uma excludente de responsabilidade. Agora, não é de forma genérica esse evento e essa excludente de responsabilidade. Primeiro que uma coisa, e a gente está vendo sempre sob a perspectiva do direito brasileiro, tem o contrato que é celebrado e tem o Código Civil que é aplicável de forma conjunta ao contrato. Quando nós temos contratos com outras jurisdições, podem existir previsões contratuais diferentes, e aí não seria aplicável essa definição que a gente tem no Código Civil brasileiro. Tá? Então, o que é sempre importante, seja do ponto de vista contratual, seja do ponto de vista legal do Brasil, nós temos que entender qual é a relação de causa e efeito, o nexo de causalidade entre o evento coronavírus, vamos imaginar que é um evento na fabricação de um produto na China, no ápice do coronavírus na China.
Era uma fábrica, um produto que era fabricado na China, era um insumo essencial para a produção de um equipamento aqui no Brasil. Não chegou para um evento extraordinário, que não tinha controle nenhum, e aí sim aplica-se a cláusula aqui de força maior, né? Então, o que a gente tem aqui como um evento também configurado, né, configurável como um evento de força maior? A Argentina fechou a fronteira e eu tinha um relacionamento, um fornecimento, uma produção de um filme, por exemplo, ou qualquer outro evento que tenha qualquer relação com a Argentina quando fechou as fronteiras. Eu não tive controle algum com relação a esse fechamento de fronteira. Eu não tinha como cumprir o contrato. Então, quando eu não tenho como cumprir e eu não tenho nenhuma situação que eu possa ajustar de forma bilateral entre as partes, aí sim configura-se um evento de força maior. Agora, nós temos que tomar também cuidado que não é todo evento de desequilíbrio econômico-financeiro ou desequilíbrio do contrato, ou um evento imprevisível que pode ser configurável como força maior. Existem outras opções no Brasil, no direito brasileiro, que seria aplicável no caso de uma discussão entre as partes. Caso eu não consiga configurar como um evento de força maior, eu consigo configurar, talvez, como teoria da imprevisão, ou eventualmente como onerosidade excessiva. Nesse caso específico de coronavírus, de um evento de pandemia, em que eu não consiga configurar, no meu caso específico, como força maior, eu tenho o socorro do artigo 317 do Código Civil, que é a teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão pressupõe que é um evento extraordinário e imprevisível, enquanto que o outro, que todo mundo acaba qualificando como sendo a teoria da imprevisão, que é a onerosidade excessiva, que é prevista no 478 e seguintes do Código Civil, a onerosidade excessiva pressupõe que tem um benefício para a outra parte. Nesse caso, dificilmente está tendo um benefício. As duas partes estão sendo prejudicadas por várias situações. Eventos, atos do governo, decisões judiciais, decisão do STJ, do STF, que vai, que volta. Existe, assim, uma confusão nesse primeiro momento que talvez eu não consiga configurar, no meu caso específico, a aplicação da força maior, mas eu consiga aplicar a teoria da imprevisão. Obviamente que tudo tem que ser colocado no judiciário ou negociado entre as partes, né? Esse é o pressuposto de um reequilíbrio de contrato. Eventualmente, se for uma situação em que eu não consiga resolver o problema que aconteceu, seja por conta de força maior configurada, ou seja por conta de teoria da imprevisão, eu posso, e não seja temporário, eu posso talvez, que me inviabilize a execução do contrato, eu posso requerer a resolução do contrato, tá? Com base nesses eventos. Então, a causa e efeito é crucial para a gente analisar no caso a caso a aplicação de cada situação e de rever o contrato. Quando nós falamos aqui de eventos de serviços essenciais, acho que o Mauro apresentou com bastante detalhamento a questão dos eventos de serviços essenciais. Então, quando falamos de transporte público, produção de insumos, hospitais, concessionários de serviços públicos, ainda que tenha eventual desequilíbrio na relação momentânea, que depois possa se discutir no futuro uma teoria da imprevisão aplicável, é importante que seja cumprida a obrigação por conta desse evento. Então, tudo tem que ser muito bem documentado, as partes têm que notificar sempre e se documentar bastante, então um procedimento, uma gestão contratual muito proativa, e isso, obviamente, os advogados internos, os advogados externos podem ajudar. Por quê? Porque é fundamental que em eventual discussão judicial futura, você consiga ter todos os elementos para comprovação, seja da força maior, seja da teoria da imprevisão, ou eventualmente a resolução do contrato, se for o caso. Existe também aqui, passando para o final já da apresentação, uns pontos de atenção. Então, o que tem que ser feito pelas partes hoje? Tem que ser cumprido o que é determinado legalmente e pelas agências governamentais. E aí também a gente tem que entender a União, os estados e os municípios, o que seria aplicável a cada caso específico.
Tem também a avaliação, que é importante, sobre a dificuldade de cumprir a obrigação avançada, né? É possível ou não possível cumprir? Está relacionado ao coronavírus. Eu não vou deixar de pagar o que eu já deveria ter pago, simplesmente por conta do evento do coronavírus. Se eu tinha uma obrigação passada e eu não cumprir, eu deveria cumprir. Eu também tenho a obrigação de mitigar danos. E lembrando sempre que toda relação obrigacional, contratual, prevê-se a aplicação da boa-fé objetiva. Tá? Então, para concluir e já passar para o próximo apresentador, a gente sugere que todos façam? Que se documentem, que tenham uma equipe de crise específica, especializada em analisar e gerir o contrato, mandar as notificações com auxílio de advogados externos, sempre que possível, caso necessário, documentar todos os eventos e, sim, sempre contar com a nossa ajuda quando possível, tá bom? Então, agradeço a todos, espero que a gente possa ajudá-los a passar por esse momento difícil. Obrigado. Obrigado, Fábio. Vou começar aqui a minha parte é curta. Vou tirar aqui do áudio como o protocolo manda para que a gente não perca muita banda. Bom, a minha intervenção é sobre coronavírus e governança corporativa, falar um pouco dos impactos que, enfim, gestores de empresas estão tendo que ter com relação a essa pandemia e também, um pouco mais especificamente, falar um pouco de como é que isso está afetando obrigações de divulgações de companhias abertas, né? Eu optei por não falar de ofertas públicas e também não falar com muito detalhe sobre assembleias gerais, porque nós vamos fazer um webinar específico sobre esse assunto que vai ser anunciado em breve. Mas hoje vamos falar um pouco mais de forma geral sobre governança corporativa. Bom, o que a gente quis desenhar aqui é o que toda empresa, de certa forma, está e deve continuar fazendo, que é, enfim, ter a sua liderança, discutir com profundidade quais são as atitudes que eles devem tomar face a essa situação, né? Acho que vários dos meus colegas já comentaram que é uma situação atípica, difícil, né? Ela muda muito, né? E a própria reação das empresas e dos negócios a ela também vai mudando conforme a gente vai entendendo mais a gravidade da situação e tentando imprimir alguma normalidade nas vidas das empresas face a esse desafio. Mas, como parte dos deveres fiduciários dos administradores, como mínimo, os administradores têm que pensar na segurança e bem-estar dos funcionários e do público em geral, né? Então, né, dando um exemplo específico, por exemplo, do nosso escritório, nós resolvemos determinar o fechamento do nosso escritório, o home office no escritório, antes de que houvesse qualquer suspeita de ter um caso, porque nós tínhamos, enfim, uma preocupação com relação ao bem-estar e à segurança dos funcionários e do público em geral. A gente não queria que houvesse, enfim, que se espalhasse eventual contaminação, né? E na época que a gente fez isso, a maioria das empresas ainda não estava fazendo isso. Claro que tem algumas empresas que conseguem fazer isso, né? Prestação de serviços é mais fácil, né? Tendo em vista que, enfim, a gente tem estrutura para atender de home office, né? Como a gente tem visto. Mas se provou uma medida acertada na medida em que, enfim, depois isso acabou sendo a recomendação e até, enfim, o que muitas outras empresas acabaram fazendo, né? Algumas empresas que não podem parar, bancos, supermercados, varejos, farmacêuticos, por exemplo, estão tomando medidas para garantir segurança, como limitando pessoas que entram, enfim, colocando escalas de funcionários, enfim, tomando as medidas necessárias para garantir segurança e não ter contaminação, né? Acho que essa é a primeira. A segunda, e não menos importante, é tentar entender, né, porque isso é muito difícil, é muito inédito, mas como essa pandemia afeta os negócios, como a pandemia afeta a liquidez da empresa. Então, né, planos de
de contingência, fluxos de caixa pelos próximos, enfim, 12, 24 meses, se devem ou se não devem ser acessadas linhas de crédito que estejam disponíveis como medida prudencial. Então, tudo isso é obrigação da diretoria e do conselho, quando houver, discutir e chegar a uma conclusão rápida com a informação disponível e possível. Se houver um regulador envolvido, a comunicação com o regulador, evidentemente, tem que ser frequente, né? Para alguns setores, essa crise é especialmente desafiadora, por exemplo, o setor aéreo, né? Então, enfim, né, eles estão enfrentando uma parada totalmente sem precedentes. Setor hoteleiro também, enfim, qualquer setor ligado ao turismo também está enfrentando questões praticamente sem precedentes. E aí eles têm que avaliar como lidar com essa situação, né? Para voos, enfim, discute com, credores para pagamentos, dá férias coletivas, como o José Carlos falou, revisa contratos, como o Fábio estava mencionando. Então, enfim, tem que ter uma análise profunda e envolvimento do jurídico é absolutamente crucial. Também é importante avaliar oportunidades, né? Quer dizer, toda crise você tem eventualmente alguma mudança relevante, isso pode trazer oportunidades, seja do seu modelo de negócio, seja de entrar num novo modelo de negócios e estar preparado para isso. Então, também faz parte dos deveres fiduciários da administração olhar que oportunidades podem surgir de uma disrupção, de uma crise. Finalmente, questões relacionadas também ao caixa, né? A gente tem visto isso muito, enfim, né? Eventuais demissões em massa e tudo mais, mas a gente tem visto algumas empresas se antecipar e revisar planos de remuneração até do próprio corpo executivo, né? Então, a gente viu algumas empresas falando, olha, nós vamos diminuir em 25% a remuneração do nosso corpo executivo esse ano, porque, enfim, para dividir um pouco a dor. Então, acho que faz parte da decisão da empresa olhar isso também, tanto de vista, né, principalmente do ponto de vista de relações públicas, mas também para garantir o funcionamento perene da empresa no futuro. Finalmente, né, a política atual de dividendos e questões de recompra de ações da empresa. Quer dizer, num momento em que você quer preservar a caixa, que você está discutindo com seus contratantes a revisão dos contratos, que você está discutindo com seus credores segurar pagamentos, talvez não faça sentido você estar pagando dividendos para os seus acionistas, ainda que os mesmos já tenham sido declarados. Então, até existem alguns artigos na lei das SA que permite que um dividendo declarado ele não seja pago em situações extraordinárias. Então, enfim, se alguma empresa estiver enfrentando alguma coisa dessa, se quiser segurar o caixa do pagamento de dividendos, é uma boa época de conversar com seus advogados para ter certeza que eles vão poder fazer isso da melhor forma possível. Finalmente, aqui, né, assim, isso só se aplica a companhias abertas, mas a CVM divulgou algumas orientações sobre divulgações da pandemia de coronavírus, dos efeitos da pandemia do coronavírus nas divulgações das companhias abertas, né? Então, tanto nas demonstrações financeiras, enfim, para as fechadas em 31 de dezembro de 2019, como nota de evento subsequente, tanto em fatos relevantes ou no capítulo que trata de projeções estimativas do formulário de referência, as companhias devem divulgar os efeitos do coronavírus na medida em que elas tenham clareza sobre isso, né? A gente tem acompanhado isso para alguns clientes. Não é fácil você fazer uma divulgação muito específica, até a gente tem ouvido que vários clientes estão com dificuldade de fechar a auditoria, porque os auditores, enfim, tem alguns questionamentos sobre going concern, por exemplo, em alguns casos, o que dificulta o fechamento da auditoria, né? Então, isso é uma questão que está sendo abordada para alguns clientes. Mas a gente tem visto, né, eu acho que é esse exemplo que eu queria dar, o da Vale, por exemplo, algumas empresas abertas divulgando com bastante frequência, uma frequência quase diária, que
enfim, o que tem acontecido e como é que o coronavírus tem impactado as suas operações. Então, acho que isso também é uma coisa prudencial, é importante manter o público investidor, além de ser requerido regulatoriamente. Com isso, eu encerro minha participação. Eu passo para a Marta Saad, que vai abordar aspectos criminais. Obrigado e bom dia a todos. Bom dia. Meu nome é Marta, eu vou tratar das questões criminais. Eu acho que se não bastasse, né, tudo que a gente tem enfrentado, a novidade a respeito do enfrentamento a respeito do próprio vírus, das medidas pessoais que cada um está enfrentando, ainda tem questões criminais. Eu acho que isso é algo que pode causar alguma surpresa, e eu menciono aqui só algumas notícias, essas todas colhidas na semana passada, uma pesquisa rápida para mostrar que sim, o sistema de justiça criminal, a polícia tem sido chamada para cuidar de determinadas situações. Então, eu vou passar rapidamente. Na verdade, tem situações que são mais óbvias, tem crimes que são mais específicos para as condutas que podem ser eventualmente cometidas aqui. É fato que o coronavírus, a transmissão disso, tem uma dificuldade, né, de aceitação. É uma dessas condutas que efetivamente pode exigir a intervenção do direito penal. E passando para isso, então, eu me despeço por aqui do vídeo e vou só ficar com o áudio, obedecendo ao protocolo. Bom, então, essas notícias aqui mencionadas, desde estudante que desobedeceu, ordem de isolamento em Torres, uma outra notícia que aparece aqui da região de Ribeirão Preto, uma rave organizada, enfim, para muita gente, e outra notícia aqui era uma notificação afixada numa fábrica, de que a fábrica deveria fechar ou encerrar suas atividades num prazo curtíssimo, de 1 hora, sob pena da prática de alguns crimes, alguns deles que fazem mais sentido, como a gente vai ver, como o artigo relacionado a crime contra a saúde pública, outros que eram inimagináveis, crimes que a gente mal pensava antes da ocorrência desses fatos. Então, a gente separou aqui, na verdade, categorias de crimes que, porventura, em situações extremas, obviamente, são todos crimes dolosos, né, exigem efetivamente intenção do sujeito, como crimes, né, são atribuíveis unicamente a pessoas físicas. Não há aqui nenhum crime que pudesse comportar responsabilidade de pessoa jurídica, que seriam, por exemplo, crimes praticados contra o meio ambiente. Não há nada disso. Aqui os crimes, sob nossa análise, são crimes de responsabilidade, obviamente, individual e, portanto, que exigem comprovação do dolo, da intenção da pessoa para a prática desses crimes. O crime que tem sido bastante mencionado é esse crime do artigo 268, infração de medida sanitária preventiva. Esse é um crime mencionado, ele é mencionado inclusive na portaria interministerial como possível de prática, né, sob sanção possível. Lá é mencionado tanto o artigo 268, esse que a gente vê agora, como também o crime de desobediência, que, a meu ver, é um crime mais geral. E, se vocês se recordam, né, nos crimes, uma regra que vige no direito penal é a regra da especialidade. Se a gente tem uma norma que se encaixa mais perfeitamente na situação, a norma geral fica afastada. Então, eu acredito que a desobediência, sendo possível, se caracterizando essa infração de medida sanitária preventiva, ela não seria aplicável. O que esse dispositivo prevê é que é crime infringir determinação de poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. A leitura desse dispositivo não dá uma completude do que seja a conduta criminosa, né? Por quê? Porque tem aqui a previsão de que é preciso infringir determinação do poder público. E aí é importante saber o que exatamente, nas circunstâncias atuais, poderia ser considerado típico
ou enquadrável nessa conduta prevista no artigo 268. Para isso, é preciso percorrer a lei 13.979, mencionada logo no início aqui já pelo Mauro, de fevereiro agora deste ano, bem como os atos normativos que se seguiram, porque essa aqui, o artigo 268, é uma norma penal em branco, né? E a lei 13.979 trata da emergência do coronavírus e autoriza a determinação de medidas como isolamento, quarentena, realização compulsória de exames médicos e também deveres de comunicação. Então, a gente poderia, numa interpretação relativa a essa questão do coronavírus, falar que se dolosamente houver um descumprimento das medidas de isolamento e quarentena, uma resistência à submissão a exames médicos, testes laboratoriais, tratamentos médicos específicos, a conduta, se dolosa, pode ser enquadrada aqui no dispositivo do artigo 268. Lembrando aqui que a pena prevista, como outros dispositivos que a gente vai passar rapidamente, apenas para menção a eles, é uma pena máxima de 1 ano, portanto, é uma infração de menor potencial ofensivo, não comporta prisão em flagrante, comporta condução do sujeito até a delegacia de polícia para lavrar um termo circunstanciado, mas não uma prisão preventiva. Eu vou passar rapidamente pelos outros dispositivos, apenas para dar dimensão do que pode ser considerado criminoso. Existe uma conduta própria para as autoridades de saúde, para o médico que deixa de denunciar à autoridade pública uma notificação que seja compulsória. Também uma infração de menor potencial ofensivo. E além desses crimes contra a saúde pública, há crimes contra a organização do trabalho, que dialogam bastante com a parte já exposta aqui pelo Vale. Na verdade, 2 condutas previstas no mesmo artigo, tanto no 197, no inciso caput, inciso 1º, e caput, inciso 2º, é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, no primeiro momento, a exercer ou deixar de exercer ofício, profissão ou indústria, trabalhar ou não trabalhar durante certo período ou em determinados dias, e depois a conduta do 2º inciso, que é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a abrir, fechar o seu estabelecimento de trabalho ou participar de paralisação, enfim, que não é o caso aqui. Outros crimes, só passando por eles, um crime de periclitação da vida e da saúde. O artigo, a meu ver aqui, ao lado do artigo do 268, o artigo 132, é o de maior possibilidade de incidência, que é o de perigo para a vida ou a saúde de outrem. Expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente. É um crime de menor potencial ofensivo, que também prevê pena de detenção de 3 meses a 1 ano. Essa conduta só é punível se ela não constitui infração mais grave, então, por exemplo, se não constitui o artigo, a conduta não se encaixa perfeitamente no artigo 268, é possível esse crime de perigo. É um crime de perigo, ou seja, não é necessário que haja resultado danoso, simples perigo à saúde de outrem. Então, se a pessoa está contaminada, sabe que está contaminada e tem contato físico, abraça, cumprimenta, sabendo da sua situação, isso poderia ser considerado conduta criminosa. Outros dispositivos aqui, por exemplo, exigir cheque calção, nota promissória para atendimento emergencial, é um crime relativamente novo no nosso sistema, também é uma conduta considerada criminosa. E eu queria falar de 2 outros conjuntos de normas que podem ser aplicados. O crime de injúria, e eu falo aqui, na verdade, do parágrafo 3º, uma interpretação expansiva, que não é a minha interpretação, não acho que seja ideal no sistema de justiça criminal, a interpretação tem que ser restritiva, mas o próprio Supremo Tribunal Federal tem interpretações bastante elásticas em relação à injúria, foi o que aconteceu
em relação à homofobia, né, que tanto é possível de ser encaixada aqui, como também na própria lei de discriminação, na lei 7716 de 89. E são vários dispositivos, quer dizer, impedir tudo aqui, claro, é sem fundamento, em desacordo com as normas, acesso a vários lugares, então, transporte público, estabelecimento comercial, atendimento em restaurante, claro, num outro momento, mas eu me lembro aqui, por exemplo, das questões relativas às pessoas de origem chinesa, por exemplo, que poderiam, num primeiro momento, também sofrer discriminação ou comentários que pudessem levar à configuração do crime de injúria ou de discriminação. E, por fim, por isso que eu falo que eles são menos óbvios, porque a gente pensa mais na questão de saúde, de controle da epidemia, é possível que haja prática de crimes contra as relações de consumo. Então, preferir, sem justa causa, um consumidor em detrimento do outro, sonegar insumos, permitir, de alguma maneira, elevação de valor cobrado nas vendas, mediante taxa ou comissão, tudo isso pode considerar, tem vários dispositivos aqui no artigo 7º da Lei 8.137, que pode configurar crime contra as relações de consumo. Eu falei muito rapidamente, para não esgotar meu prazo aqui, espero sinceramente que, para além da questão que a gente já enfrenta, o sistema de justiça criminal não precise ser invocado para isso, mas é necessário saber, enfim, que há uma série de condutas típicas já previstas no nosso sistema. Isso não é uma legislação de emergência, a gente convive com esses tipos penais há bastante tempo, alguns bem esquecidos, mas que vieram à tona agora, e um material mais completo sobre isso também está disponível no nosso site, no material de coronavírus. Então, me despedindo aqui, eu passo a palavra para a Isa, que é a nossa última pessoa que vai falar hoje, antes de abrir para... Bom dia a todos, é um prazer estar aqui com vocês, e eu vou falar bem rápido aqui a respeito dessas questões migratórias, porque a gente já estourou bastante o nosso tempo, mas quaisquer dúvidas que quaisquer um de vocês tenham, por favor, sintam-se à vontade de entrar em contato conosco. Vou desligar agora a webcam para ter uma qualidade melhor de comunicação. Bom, no que toca às questões migratórias, a gente tem várias restrições impostas pelo governo brasileiro, tanto por via terrestre quanto por via aérea. Existe atualmente 3 portarias em vigor com relação às restrições terrestres, uma especificamente para Venezuela, a outra para os demais países que fazem fronteira terrestre com o Brasil, com a exclusão do Uruguai, que tem a sua própria, que é a MP 132. É importante notar que quando a gente fala nessas restrições, não quer dizer que se esteja restringindo a entrada de pessoas dessas nacionalidades, mas sim de pessoas que estejam vindo destes locais. Na portaria 120, que trata especificamente da questão dos venezuelanos, deixa claro, isso, aliás, é uma coisa que está clara em relação a todas as normas, todas as portarias, é que nenhum brasileiro nato ou naturalizado está sujeito a elas, nem quem tem autorização de residência para o Brasil, nem quem vem para o Brasil a convite do governo para tratar de alguma missão especial, e nem diplomatas. E também é importante relembrar que isso não afeta o tráfico de cargas e nem a execução de ações humanitárias. As exceções da portaria 125, elas foram alteradas recentemente com a portaria 133, para deixar claro que o estrangeiro que for cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro,
ou que tenha o seu ingresso autorizado pelo governo brasileiro, ou que seja portador da carteira de identidade de estrangeiro, não está incluído nessas restrições. Quando a gente fala aqui estrangeiro, cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de brasileiro, uma coisa que chama a atenção é que, se o estrangeiro for cônjuge, companheiro, filho, pai ou curador de estrangeiro, uma situação em que normalmente ele tem direito à reunião familiar, por estas normas atualmente em vigor, ele estará impedido de entrar em país, exceto se ele já tiver uma carteira de registro nacional. Então, se for alguém que ainda esteja em processo de obtenção do visto ou da autorização de residência, ele não conseguiria, neste momento, entrar no Brasil se estiver vindo de um destes países. A portaria, então, 132, que é do Uruguai, já tratava diferentemente essa questão de quem tem filho ou cônjuge brasileiro, e, posteriormente, isso foi replicado na portaria 133, que é a que atualmente está em vigor para as restrições por via aérea. Então, no caso de restrições por via aérea, são aeronaves provenientes da China, países membros da União Europeia, Islândia, Noruega, Suíça, Reino Unido da Grã-Bretanha, Irlanda do Norte, Austrália, Japão, e os novos que foram incluídos recentemente nessa nova portaria que foi editada 2 dias atrás foram Irã, Malásia e Coreia do Sul. Anteriormente, nas restrições de via aérea, fazia-se referência à possibilidade de alguém que tivesse uma autorização de residência prévia. E o que isso quer dizer? Que o processo já foi aprovado pela Coordenação Geral de Imigração, mas ainda não teria a pessoa obtido visto, poderia vir para o Brasil. Essa nova portaria alterou isso. Então, hoje em dia, para que a pessoa possa vir para o Brasil, ela já tem que estar com um processo de autorização de residência concluído. E se ela estiver apenas com o visto, mas sem nunca ter vindo para o Brasil, ela ainda estaria impedida de entrar no Brasil se estiver vindo de algum daqueles países. Outra novidade que a gente tem aqui nessa portaria 133 é que agora é permitido que passageiros em trânsito internacional possam entrar no Brasil, desde que fiquem na sala da área internacional. E se eles tiverem também vindo para o Brasil, mas apenas feito conexão em algum daqueles países mencionados anteriormente, isso não impediria que eles viessem para o Brasil. E no caso, então, de passageiros em trânsito internacional, a companhia aérea tem a obrigação, se houver um atraso superior a 6 horas, de observar, dar assistência a esses viajantes, incluindo alimentação e hospedagem. Cabe a ele também a responsabilidade de manter o estrangeiro na área internacional, se for o caso. Bom, na semana passada havia algumas opções que agora já não existem mais, que seriam a pessoa vir com o visto de visita e aqui, quando ainda estava quando o titular do visto tivesse obtido o visto de trabalho e já tivesse se registrado no Brasil, mas seus dependentes não, eles estariam podendo vir e aqui solicitar a reunião familiar. Isso, no momento, não está mais sendo possível. E uma outra questão muito importante é que, no momento, o atendimento na Polícia Federal está suspenso, exceto para casos que sejam muito urgentes. Finalmente, eu apenas aqui para chamar a atenção, a gente já tem vários países que implementaram essa restrição de entrada de estrangeiros. Só que essa lista muda quase que a cada minuto. Então, assim, é importantíssimo, caso se tenha alguma intenção de se viajar, fazer alguma viagem internacional,
que se consulte sempre quais são as restrições impostas por cada um dos países. Com isso, então, eu encerro a minha apresentação, devolvo a palavra para a Renata e obrigada a todos pela atenção, por terem estado conosco. Obrigada, Isa. Agora a gente vai passar para a sessão de perguntas e respostas. Eu tenho aqui 3 perguntas trabalhistas. Então, vou pedir para o José Carlos Vale endereçá-las. A primeira pergunta é da Thais Rangel, e é o seguinte, ela diz: na medida provisória, as férias podem ser canceladas com 48 horas de antecedência. Se as férias já tiverem sido pagas, é possível cancelar o gozo das férias? Bom, essa também é uma medida um pouco discutível. Ela não pode ser, eu acho que, aplicada de maneira generalizada. Ela é restrita a situações e cargos que devam atuar de maneira emergencial. Nesse caso, já tendo sido paga, a empresa fica credora e pode eventualmente até compensá-la. Não é uma situação tão manejável como, por exemplo, o reverso, que é colocar as pessoas em férias antecipadas. Só se justifica se for uma atividade. A próxima pergunta é do Marcos Haddad. Ele não entendeu muito bem o ponto da suspensão. Se é possível ou não essa suspensão de 2 a 5 meses, e se for possível, quais seriam as condições? Vamos lá. É complicado porque há uma série de informações recentes, todas cruzadas e desinformadas. O que vigora hoje é a redação original da CLT, que, se eu não me engano, é do 476A, que é um artigo acrescentado na época do governo Fernando Henrique. 2 a 5 meses, precisa de acordo coletivo com o sindicato, precisa que seja oferecido um curso de treinamento, especialização ou aperfeiçoamento profissional que deve ser efetivamente cursado. O empregado não pode esporadicamente trabalhar durante esse período, senão descaracteriza a suspensão. Permite uma ajuda de custo que não tem natureza salarial e a manutenção de benefícios sem natureza salarial. Porém, não basta o acordo coletivo, é um programa de adesão voluntária. Então, a empresa tem que primeiro passar pelo portão de negociação com o sindicato e, a partir do momento em que o acordo seja assinado, o empregado precisa individual e voluntariamente aderir ao programa. Não se pode impor isso a todos. E tem uma verificação desse consentimento do empregado, para que ele não seja também coagido, que é a empresa notificar o sindicato quais são os empregados que aderiram, para que o sindicato tenha algum controle também. Então, embora possível, pelas circunstâncias de momento e pela indisposição dos sindicatos em negociar qualquer supressão de direito, eu acho muito pouco provável que alguém... Vou passar agora para a pergunta do Tomás. Ele diz: acabou não se comentando sobre as medidas de postergação de pagamentos. Você poderia falar alguma coisa sobre esse assunto? Sim, há uma regra prevista na MP que fala do parcelamento de fundo de garantia. Então, por um período de 3 meses, há um adiamento aí de 3 meses de contribuição de fundo de garantia já determinado, permitido, né, facultativo, permitido pela MP. Então, são 3 meses de carência no pagamento, não de entrega dos formulários e declaração do quanto é devido. E esse parcelamento é depois feito em 6 meses. Então, em tese, a partir de julho, quem optou por não fazer o recolhimento agora faz a declaração, a partir de julho faz um parcelamento em 6 meses. Porém, eu ontem já me deparei com uma consulta sobre isso, ainda não há
ou não havia até ontem, portaria ou circular da Caixa Econômica Federal, ou da Caixa, determinando a parte operacional, a parte até mesmo de informática. Então, vai haver provavelmente alguma instrução da Caixa sobre códigos ou procedimentos para que isso não seja um simples inadimplemento, mas que seja feito esse pagamento diferido, conforme permitido pela... A última pergunta aqui que a gente tem é da Ana Sassi. Com a calamidade pública e força maior, é possível suspender contratações e que o futuro funcionário já tenha aceitado a carta de oferta? Boa pergunta. Eu não me deparei com essa situação ainda. Vamos pensar aqui juntos. Normalmente as ofertas são todas vinculantes, né? A regra da oferta do contrato de trabalho não é diferente da regra que se aplica aos contratos em geral, pela Lei de Introdução ao Código Civil. Uma oferta válida aceita dentro do prazo é vinculante. Como o Fábio Allen já explicou, essas situações de emergência e de calamidade, elas têm que ser interpretadas no contexto de qual das partes é afetada. E certamente as duas são afetadas. Eu diria que é arriscado. É possível usar o argumento, sim, de novo, em benefício de temas como saúde coletiva, como uma certa priorização dos deveres e obrigações em relação à força de trabalho já existente, talvez até mesmo a uma necessidade de rever um contingenciamento da empresa em sua própria produção. Então, há argumentos para defender isso, mas não é uma situação completamente livre ou isenta de risco. Como tudo que a gente tem que decidir na vida depende de ponderação entre benefícios e risco que se toma, em geral, pela jurisprudência, é limitada a 3 meses, que seria o contrato de experiência. Então, talvez, dependendo da magnitude ou das consequências que seriam, ou que teria a empresa em manter essa oferta, talvez seja um risco. Muito obrigada, Vale. Vamos passar aqui para a última pergunta, que é do Luciano Ferreira. Por favor, do ponto de vista das inúmeras legislações que estão entrando em vigor, como devemos interpretar quando, por exemplo, houver uma lei que determine o fechamento, seja essa lei estadual, uma federal, municipal, e outras que permitam a abertura do estabelecimento de oficinas automotivas? Mauro, essa pergunta é para ti. Claro. Luciano, bom dia, obrigado pela pergunta. Eu faria só um ajuste de início, porque me parece que você terá, de modo mais provável, vai ser o contrário. Acho que você vai ter amparo na lei federal para dizer que as oficinas são atividades acessórias ou que servem de insumos para alguma atividade protegida do rol do decreto 10.282, e depois você talvez tenha atos de estados e municípios que mandem fechar as oficinas. Se o que você tiver foi isso, nos parece que há muito bons argumentos para dizer que, desde que a oficina seja qualificável como atividade acessória ou insumo de alguma das atividades do decreto 10.282, os decretos municipais e estaduais não poderiam determinar seu fechamento. Ao contrário, parece que hoje não tem uma ordem de fechamento federal de oficinas. O que você vai ter no máximo é um decreto dizendo que se ressalva